Olá, começa agora o Jornada, o programa produzido pelo Tribunal Superior do Trabalho em parceria com os 24 Tribunais Regionais do Trabalho. Vamos viajar pelo país e conhecer ações e projetos que beneficiam o cidadão brasileiro. No programa de hoje, uma reportagem especial sobre as mudanças trazidas pela chamada Lei dos Caminhoneiros. Vamos mostrar os impactos trabalhistas com essa nova legislação. No quadro Saúde e Segurança no Trabalho, as dicas de prevenção de quedas para os alpinistas industriais. Vamos também até Campo Grande conhecer um projeto desenvolvido pelo TRT do Mato Grosso do Sul, que ajuda estudantes a entenderem melhor como funciona um julgamento na segunda instância. E no quadro Jornada Extra, a rotina de um servidor do Tribunal Superior do Trabalho em Brasília, que também se dedica a transmitir conhecimentos de yoga. Tudo isso e muito mais agora, o nosso Jornada já está no ar. A Lei 13.103, conhecida como a Lei dos Caminhoneiros, foi sancionada este ano. O texto organiza a atividade dos motoristas profissionais e define questões como jornada de trabalho, seguro por acidente e tempo de descanso e repouso. Na reportagem especial de hoje, vamos mostrar o que mudou e os impactos trabalhistas das novas medidas. E para saber se elas realmente farão diferença na rotina dos caminhoneiros, nossas equipes viajaram por vários estados. Acompanhe. Mais um dia nas estradas Brasil afora. Para estes profissionais, a cabine do caminhão é mais do que um meio de trabalho, é um lar. São mais horas aqui do que em casa com a família. Viagens longas e sem hora para voltar. Seu Manuel está acostumado a se dividir entre a família e as estradas. Caminhoneiro há quase 30 anos, hoje ele tem a carteira de trabalho assinada e cumpre uma jornada que vai das 7h30 da manhã às 7h30 da noite, com intervalo para a alimentação. Ele conta que enfrenta algumas dificuldades por passar tanto tempo longe de casa, mas não escolheria outra profissão. Coisa que a gente gosta, né? O caminhoneiro ele tem que gostar da profissão, que senão ele não prossegue, não. Seu Manuel e os colegas de profissão vão ter que se adaptar à nova Lei dos Caminhoneiros, que entrou em vigor em abril deste ano e trouxe várias mudanças para a categoria. A norma prevê que o pedágio sobre eixos suspensos não será mais cobrado quando o caminhão estiver vazio. As multas por excesso de peso nos últimos 2 anos foram perdoadas. E a partir de agora, esse tipo de infração e o prejuízo com o transbordamento de carga serão pagos pelo contratante do frete. A lei também exige que o motorista passe por exames toxicológicos na admissão e no desligamento da empresa. A jornada diária ficou definida em 8 horas, com a possibilidade de realizar mais 2 horas extras ou até 4, se estiver previsto em acordo coletivo. O motorista tem direito a 1 hora de intervalo para a refeição e não pode dirigir por mais de 5 horas e meia sem parar. E a cada 24 horas são garantidas 11 horas de descanso que podem ser fracionadas. Caso a viagem dure mais de 7 dias, o repouso semanal é de 24 horas. O poder público tem um prazo de 5 anos para ampliar os pontos de parada e de descanso. A NTT, o Ministério dos Transportes, o DENIT, está avaliando, estudando e justamente para estabelecer os critérios para habilitação desses pontos, né? Só que a iniciativa privada é que irá construí-los ou adaptá-los. Agora resta fazer a verificação quando a empresa solicitar a instalação do ponto de parada, se ele cumpre os requisitos da lei, que são relacionados sobretudo ao conforto e à higiene para poder estar atendendo adequadamente o caminhoneiro. Para o ministro do TST, Augusto César de Carvalho, é preciso avaliar melhor a legislação. Segundo ele, há algumas mudanças que podem ser prejudiciais, como, por exemplo, a possibilidade de o motorista receber pelo peso da carga ou por quilômetro rodado.
O ministro também ponderou as mudanças com relação à jornada de trabalho, ao tempo de espera para o carregamento do caminhão e ao tempo de reserva, quando o motorista divide a condução do veículo com um colega e está como passageiro. Em relação à jornada dele, ele pode ter horas extras que sejam contratadas, até 4 horas por dia. Ele pode, e aquele tempo de espera que ele tinha, agora pode ser considerado, pode ser descontado do tempo de repouso dele, do tempo de descanso dele, seja o descanso durante a jornada, seja o descanso semanal, ou entre uma jornada e outra, a que ele tem direito, como qualquer outro trabalhador. O tempo de reserva desaparece e é considerado tempo de descanso simplesmente. Não desaparece apenas a remuneração que existia, mas também desaparece a consideração daquele tempo como tempo de viagem, não de trabalho propriamente, mas um tempo a ser considerado na remuneração desse trabalhador. Essa lei pode sim ser questionada quanto aos seus fundamentos constitucionais. Há vários princípios constitucionais que valem como norma jurídica para nós e para toda a sociedade, para o Poder Judiciário, enfim, e que de alguma forma podem ter sido afetados. O princípio da dignidade da pessoa humana, do valor social do trabalho, da proibição do retrocesso, do meio ambiente de trabalho ecologicamente equilibrado, direito fundamental à saúde. Buracos, falta de sinalização e até de acostamento. Esses são apenas alguns dos problemas enfrentados pelos caminhoneiros diariamente. De acordo com a Confederação Nacional do Transporte, a precariedade das rodovias brasileiras foi a principal causa dos 90 mil acidentes e das 4 mil mortes em 2013. E para saber um pouco mais sobre a situação enfrentada pelos caminhoneiros nas estradas do país, vamos para a Bahia com a repórter Caroline Anache. A estrada é companheira de Edson há 15 anos. Ele faz transporte de cargas pelo interior da Bahia e também fora do estado. Não tem um ponto de apoio, nem a Via Bahia, nem a CCR, que é a Dutra. Não existe ponto de apoio nenhum para o caminhoneiro, só os postos de combustível. E se você não chegar cedo, não encontra uma vaga para estacionar um carro para repousar. Apesar de gostar da profissão que escolheu, a condição das estradas é algo que atrapalha. Pneu, às vezes quebra barra de direção devido ao buraco e às vezes tombar a carga devido também à má conservação das estradas. Uma pesquisa de 2014 realizada pela Confederação Nacional do Transporte aponta que pouco mais de 62% das principais rodovias do país apresentam problemas. Na pesquisa, existe ainda um ranking de 109 ligações rodoviárias brasileiras com grande importância socioeconômica e volume intenso de veículos de cargas e passageiros. Na lista, o pior trecho está situado na rodovia que interliga o município de Natividade, no Tocantins, e Barreiras, aqui na Bahia. O estudo leva em consideração a situação do pavimento, da sinalização e geometria das estradas. E com a nova lei que permite que os caminhoneiros ganhem por produtividade, a preocupação é com o risco de acidentes que podem aumentar. O juiz da Central de Execução do TRT baiano faz um alerta. A nova lei, diferentemente da legislação que vigia anteriormente, ela estabelece a possibilidade de um empregado receber remuneração à base de produtividade, seja pelo tempo de direção, pela quantidade de quilômetros percorridos. Então, isso gera um impacto no desenvolvimento do trabalho do empregado, né? Que se vê, de certa forma, entre um dilema de rodar mais e ganhar mais, e, por outro lado, em observar as normas de proteção ou de segurança do trânsito, né? Este mês foi sancionada a chamada Lei dos Caminhoneiros. A norma alterou a CLT e o Código de Trânsito Brasileiro. Um dos itens alterado foi a jornada de trabalho da categoria. Sérgio faz o transporte de alimentos pelas estradas do Brasil
está em Brasília, mas veio de Mato Grosso e vai seguir para Pernambuco. Para cumprir os prazos de entrega, ele começa a trabalhar às 6 da manhã, faz uma pequena pausa para o almoço e segue viagem até às 8 da noite. A cabine dele está equipada para o descanso. Passo mais tempo aqui dentro do carro do que em casa. A rotina de trabalho de Sérgio é semelhante à de vários caminhoneiros. No início de março desse ano foi sancionada a Lei 13.101, mais conhecida como a Lei dos Caminhoneiros. As principais mudanças modificaram regras trabalhistas. A jornada de trabalho era de 8 horas diárias, mas com a nova lei, os caminhoneiros poderão trabalhar até 12 horas por dia. As 4 horas extras devem estar previstas em convenção ou acordo coletivo. O período máximo sem interrupção ao volante também foi alterado de 4 para 5 horas e meia. No período de 24 horas de trabalho, o motorista deve ter um descanso de 11 horas, que poderá ser fracionado, mas deve ser assegurado descanso de 8 horas ininterruptas. A jornada de trabalho também pode ser de 12 por 36, em regime de compensação. A lei estabelece de uma norma geral de que só os empregadores com mais de 10 empregados é que estão obrigados a controlar o horário de seus funcionários. Aos empregados motoristas isso não se aplica, ou seja, mesmo aquele motorista que trabalha individualmente no seu caminhão vai ter que ter o controle de jornada, de descansos, sob pena do empregador não só pagar caro por isso ao seu empregado, como também sofrer fiscalizações que podem implicar em multas vultosas. Outra novidade da norma é a obrigatoriedade dos motoristas fazerem exames toxicológicos que identificam o uso de drogas. Os testes devem ser realizados antes do profissional tirar a carteira de habilitação, na hora da renovação e no intervalo posterior ao vencimento do documento. Os empregadores também vão poder exigir o teste no ato da admissão e na demissão. Essa é uma inovação importantíssima da lei, porque eu particularmente não conheço nenhuma outra atividade em que a lei estabeleça a obrigação desse tipo de exame. A infringência do empregado a este dispositivo legal, e evidentemente uma norma da empresa, pode ensejar a aplicação de penalidades gradativas que podem chegar inclusive à demissão por justa causa. Além das alterações relativas ao exercício da profissão, a lei também atribui aos contratantes as multas por excesso de peso. Também diz que caminhões vazios não precisam pagar nos pedágios o valor equivalente aos eixos que estiverem suspensos. Já no dia a dia, a norma ainda está em fase de adaptação. Só quando tem uma fiscalização maior que a gente tem que parar, mas conforme nosso dia a dia, está normal, do mesmo jeito. Bom, e para falar mais sobre esse assunto, nós temos aqui no estúdio a advogada Ana Paula Correia Lopes. Boa tarde. Boa tarde, Érica. Bom, a reportagem foi bastante esclarecedora, mas é sempre bom a gente reforçar quais foram os principais pontos de alteração significativos aí para a vida do caminhoneiro. Em complementação até ao vídeo que passou, gostaria de destacar a questão do seguro obrigatório, que antes ele era limitado às atividades, aos riscos inerentes da atividade, e agora essa limitação foi retirada. E também a possibilidade, a alteração do artigo 235 da CLT, que permite a possibilidade de negociação e a remuneração ser paga com comissões, desde que não haja risco à segurança no trânsito, né? Então, dependendo da situação de carga, de tempo de serviço, do tipo da viagem, de mercadoria, o funcionário pode, inclusive, começar a receber uma comissão. Essa questão aí da comissão já poderia ser feita antes. Já poderia ser feita. Só que agora está expressa na lei, é isso? Isso, abrindo uma possibilidade grande de reforçar a categoria dos motoristas, né? E a lei, ela não... Embora ela está sendo conhecida como Lei dos Caminhoneiros, ela também é aplicável aos motoristas que fazem o transporte de passageiros. Ah, sim. E houve uma alteração também na jornada de trabalho, né, desses profissionais. Como o motorista vai poder comprovar que ele trabalhou tantas horas? Como é feito esse controle da jornada de trabalho e quais foram as mudanças aí nesse sentido? Uma das principais mudanças que a lei fez foi passando a responsabilidade, inclusive, para o motorista de fazer esse controle da sua jornada. Esse controle ele vai ser feito através de dispositivos eletrônicos, né, inseridos nos transportes, ou para aquelas empresas que
que não tem a condição financeira de colocar ainda esses dispositivos, através dos documentos de bordo, no qual o empregado, o motorista, ele coloca os seus horários de deslocamento, tempo de espera e demais paradas. Ele tem que fazer uma pausa nessa jornada de trabalho, né? Prevista. Sim, a jornada, antes, a pausa de 30 minutos era a cada 4 horas. Agora houve alteração que a partir de 5 horas, trabalhadas 5 horas e meia interruptas, a obrigatoriedade desse intervalo de 30 minutos, que pode ser fracionado também. Isso também tem que ficar tudo registrado. Tudo ficar registrado. No período de 24 horas, o motorista deve ter um descanso de 11 horas, então, que poderá ser fracionado, mas deve ser assegurado o descanso de 8 horas ininterruptas. Ele tem que dormir, se recuperar para o outro dia. Isso, até para evitar, porque eu notei bastante que a preocupação é com segurança também, tanto do empregado quanto a segurança do trânsito. Essa jornada, esse intervalo de 11 horas é um intervalo que já existia, um intervalo de lei entre as jornadas. Né? Só a diferenciação é que agora a lei permite que essas 11 horas elas sejam fracionadas, desde que haja um período mínimo de 8 horas ininterruptas de descanso. Como era antes da lei? Não existia nenhuma regulamentação específica para o setor ou existia, já só foi alterada? Ela teve alterações. Nós tivemos uma lei recente, que é a Lei 2.619, de 2012, que já fez várias mudanças e vários direitos e garantias para os motoristas. Então, já, de certa forma, houveram muitas mudanças de nomenclatura, né? Essa nova legislação ela foi mais clara, mais precisa nos seus conceitos, mas alguns direitos já existiam anteriormente, embora não muito divulgado. Tá ótimo, a gente ainda continua a falar desse assunto no próximo bloco, a gente precisa saber quem fiscaliza, como é feito esse controle, daqui a pouco a gente volta então, só te peço um minutinho. Tá certo. Nós voltamos a falar com a advogada Ana Paula Correia Lopes sobre a lei dos caminhoneiros. Bom, a gente falou muito do caminhoneiro que está empregado, que trabalha para uma empresa de transporte. E no caso do motorista autônomo, ele está incluso nessa lei? Essa lei, com as modificações que ela fez nessa lei anterior de 2012, ela foi muito específica nos seus conceitos de limitar ao motorista profissional empregado. Mas, ao final dessa lei, nos últimos dispositivos, ela tece poucos comentários em relação ao autônomo, mas em virtude de fiscalização e de tributos junto à NTT no transporte. Mas a lei, ela especificamente, ela é mais direcionada para o empregado. E esses exames toxicológicos que agora os motoristas são obrigados a fazer, em que período eles devem ser feitos? Há especificação sobre isso? Sim, os exames toxicológicos, pela lei, eles são obrigatórios agora, na admissão quanto na demissão. E, inclusive, será necessário exames periódicos, né? No mínimo de 2 anos a 6 meses, os empregadores têm que fazer esses exames e o funcionário, o motorista, ele não pode se negar a fazer. E, inclusive, a lei garante àqueles motoristas que sejam dependentes, inclusive a assistência junto ao plano do SUS, de toda a assistência necessária para o tratamento. Em relação ao descanso desses motoristas, já que eles são obrigados a descansar, eles descansam aonde? Tem um lugar específico para isso ou não? A lei, normalmente eles acabam descansando dentro dos próprios caminhões. Mas a lei trouxe também uma inovação que vai trazer bastante trabalho para a NTT, no sentido de escolher, né, e gerar condições e estipular requisitos mínimos para paradouros, para que esses motoristas tenham condições mínimas de qualidade para usufruir os descansos. E quem fiscaliza tudo isso? Várias alterações foram feitas, né? A lei está em vigor, as empresas estão se adaptando. Quem vai fiscalizar se elas estão cumprindo ou não o que deve? Como essa legislação ela envolve vários órgãos, né? Ela envolve o quê? Alterações na CLT, então quem fiscaliza as questões da CLT é o Ministério do Trabalho e Emprego. Ela modifica dispositivos da lei do Código de Trânsito, então os seus respectivos fiscais. Né? O próprio funcionário também, o próprio empregado, pela lei, que incube
coloca a responsabilidade dele de fazer o controle correto das horas extras, por exemplo, isso também. Então, assim, o funcionário, ele tem que primar pelo correto registro das suas horas extras, porque senão ele pode ser, inclusive, penalizado. A lei implicaria, inclusive, pena de advertência e sim uma reincidência, inclusive, podendo gerar uma futura demissão por justa causa. Quem quiser denunciar, vir alguma irregularidade e quiser denunciar, como faz? Tem que buscar os órgãos competentes de cada área e fazer uma denúncia. As infrações na Justiça do Trabalho, elas podem, inclusive, serem feitas de forma anônima, né? Então, o que a lei busca, pelo meu entendimento da lei, é uma melhoria nas condições de trabalho dos caminhoneiros, nas condições de segurança do trânsito, em virtude de vários acidentes que a gente vê hoje em dia. Então, eu acho que a obrigação é de todo cidadão de denunciar. Fiscalizar e denunciar. Isso. Tá ótimo, muito obrigada. Eu conversei com a advogada Ana Paula Correia Lopes sobre a Lei dos Caminhoneiros. Obrigada pela participação.